Boa tarde, sejam todos bem-vindos. Não haveria nem necessidade de falar isso, porque vocês já sabem. Para nós, sempre é um prazer, uma grande satisfação ter-os conosco. Não só hoje, mas todos os dias que possam vir. E para iniciarmos a palestra de hoje, nós temos o irmão do Talhada, do Centro Novo Horizonte, que vai falar para nós sobre reforma íntima. É um assunto relativamente simples, bom de entender, e que, por coincidência, nós necessitamos muito disso, da reforma íntima. E para iniciarmos a palestra, eu vou fazer uma oração. Pai, nessa hora, pedimos que se funde em nossos corações todo o amor, toda a bondade que só tu tens, Senhor. Que traga para nós tudo aquilo que Jesus nos ensinou. Que traga para esse tempo toda a bondade, todo o teu amor, toda a sabedoria, Senhor. Não só para esse tempo, mas para todo o tempo, através de todo o universo, Senhor. Que a paz esteja hoje e sempre, Senhor. E para nossa palestra, nada mais, nada menos do que o nosso irmão Jesus Martins. Boa tarde. Para nós é sempre motivo de satisfação, de alegria, a gente poder reencontrar os amigos, os irmãos de ideal, de podermos compartilhar os aprendizados, os ensinamentos, as experiências de vida, de estudo, que a doutrina espírita nos tem proporcionado sob as bênçãos da espiritualidade superior e a regência de nosso Senhor Jesus Cristo. O ensinamento religioso que ficou a cargo do povo hebreu enquanto povo missionário, recebendo de Jesus essa tarefa para propagar ao mundo inteiro a existência de um Deus único e depois o detalhamento das leis divinas, é que se pode extrair das lições diversas, incontáveis interpretações, podendo ser todas elas boas. A respeito da reforma íntima, nós escolhemos, para hoje, fazer uma comparação com uma casa, com um ambiente doméstico, para facilitar a nossa compreensão, porque os espíritos superiores, quando eles vão trazer para nós os ensinamentos que compõem a doutrina espírita, eles mesmos vão utilizar vários símbolos bem simples, assim, bem da rotina da nossa vida. Eu particularmente penso que os espíritos superiores, eles poderiam trazer uma linguagem muito elevada e preferir trazer, principalmente no que toca aos pontos evangélicos, eles preferiram trazer uma linguagem bem mais simples. E foi assim que Jesus trabalhou quando ele esteve em Jerusalém, no templo, na sinagoga, ele conversando com os doutores da lei, o linguajar dele era tão elevado que os doutores se admiravam daquele saber, daquela cultura, daquele entendimento. Mas depois, quando ele foi lá para a Palestina, ali
no entorno do lago de Genezaré, Cafarnaum, na convivência com os homens, as pessoas do campo, criadores de cabras, com os pescadores, Jesus usava uma linguagem muito simples, muito, muito comum do dia a dia das pessoas. Então, a propósito, hoje, a gente vai comparar reforma íntima com uma benfeitoria que a gente vai fazer na nossa residência. Quem já construiu uma casa, pegou assim do terreno e construiu, sabe da importância que tem fazer assim uma boa fundação, né? Alicerces bem fundados, colunas bem elaboradas, porque aquilo vai sustentar um peso depois de paredes, talvez se for bater uma laje, fazer andares, aí tem que ter tudo isso, tem que ter sido calculado, tem que ter sido assim bem pensado, para que depois não apresente, né, rachaduras e afundamentos e essas coisas quando uma fundação não é bem feita. Pois bem, aí é um planejamento que se deve fazer. Mas quando a gente já mora na casa e ela está precisando de fazer algum benefício, né, às vezes uma coisinha que apresentou na parede, a gente vai retificar, às vezes é só para dar uma pintura, mas nós estamos morando na casa e é bem complicado fazer essas reformas enquanto a gente está morando ali. Porque aí você vai passar uma massa, tem que tirar aquelas coisas tudo daquele quarto para poder passar uma massa, dar uma pintura, depois pega tudo que está aqui, bota para lá para poder fazer outro vão, e assim é um períodozinho que a família fica meio que incomodada por causa dessas necessidades de mexer com algumas coisas. Então, construir, quando você constrói bem, geralmente não traz transtorno. Planejou e construiu bem, tudo certo. Mas quando você construiu e não foi muito legal e precisa fazer um ajuste aqui, um conserto ali, uma reforma acolá, aí muitas vezes isso sai bem mais caro do que se tivesse feito, bem feito desde o princípio. Ora, a nossa estrutura humana, a nossa estrutura, eu nem estou falando aqui de parte física, não, eu estou falando de parte comportamental. Não é? Então, o nosso modo de ser, de pensar, de falar, de agir, o nosso comportamento, a nossa moralidade, a nossa intelectualidade, isso forma um conjunto que a gente chama de personalidade. Né? O conjunto disso tudo. Como é a personalidade daquele indivíduo? Ora, nós somos seres, e desse ponto de vista principalmente, nós estamos em construção. Nós estamos em construção. Nós nem somos o que éramos quando primitivos e ainda não somos aquilo que é a meta, que é a angelitude, que é a perfeição, que é o estágio de evolução que a humanidade terrena poderá considerar como máximo. O exemplo que nós temos desse máximo, é Jesus Cristo. Então, nós estamos muito distantes do ideal, que é Jesus Cristo, e estamos a caminho. Cada pessoa tem um nível diferenciado nesse sentido, de mais para o princípio, ou mais para o final, ou mais para a meta. Ninguém é igual. Nós temos evoluções muito variadas. E alguns seres se aproximam muito, têm muitas afinidades, muitas afeições, porque são parecidos, mas não são iguais. Porque nós estamos num processo de construção. Quando a gente constrói pensamento, palavras,
atitudes que são coerentes com a nossa consciência, coerentes com as leis divinas, a gente tem uma sensação gostosa de paz, de tranquilidade, de consciência tranquila, porque algo em nós diz que nós estamos indo certinho. Quando a gente faz alguma coisa, ou pensa, ou fala um pouco fora daquilo que é a nossa linha ideal, a gente se ressente disso. Geralmente dá uma angústia, um remorso. Se a pisada for fora, for muito forte, se der uma saída muito forte do caminho, a gente chega a ter realmente um mal-estar muito grande, até se arrepender e voltar e consertar, pegar o caminho certo novamente. Pois bem, então, desde a vinda de Jesus, que os ensinos são para orientar as criaturas a encontrar um modo ideal de se comportar, de corrigir algumas coisas que na personalidade, que no comportamento não estão legais e aperfeiçoar, aprimorar aquelas coisas que já estão de acordo. Aquele modo de ser, aquelas coisas que a gente já faz que já são consideradas boas. Então, nós somos, nesse processo de seres que buscam a perfeição, que são destinados à perfeição, nós somos pessoas que temos qualidades e defeitos. Dizendo numa linguagem mais apropriada, nós somos pessoas que temos pontos para melhorar e pontos para fortalecer, e já são bons. Como é que nós podemos fazer uma avaliação nossa? Né? É um costume, não sei se isso acontece com vocês. Tomara que não. Mas nós temos uma facilidade muito grande de enxergar falhas nos outros. Observar a vida alheia. Observar a vida alheia e perceber na vida alheia falhas. Geralmente nós comentamos as falhas. Raramente nós comentamos as qualidades. Né? Então a gente presenciou uma cena, a gente viu alguma coisa de alguém, percebeu um ponto positivo de alguém, mas é muito raro a gente dizer assim, poxa, eu vi fulano, aconteceu isso, fez tal coisa, um comentário bom, uma ação boa. Geralmente a gente não faz isso. Agora, das coisas que a gente acha que fulano fez errado, ou daquelas que foram feitas errado mesmo, aí se dá comentário. Basicamente, os meios de comunicações que nós temos hoje vivem disso. Um canal de televisão que só passa notícias boas, pode observar que ele não tem muita audiência. Um canal de televisão, ou de qualquer meio de comunicação, que passa notícias muito fortes de violência, de agressividade, isso dá ibope, isso dá muita audiência. E como as empresas, elas precisam colocar propaganda, seus produtos, para muita gente ver, as empresas acabam colocando as propagandas, pagando aqueles horários nos canais que noticiam coisas ruins. Porque é para onde muita gente se dirige para assistir, onde tem muito público assistindo. E isso pega pelos grandes comunicadores e vai até as coisas pequenas, até aquelas realidades pequeninas que são a gente com o nosso colega de trabalho, aquela senhora dona de casa com a vizinha, né? Alguém que se encontrou ali na praça, e o comentário geralmente é sobre a vida alheia, e é sobre a vida alheia com relação a coisas ruins, a coisas que não foram acertadas. Mas nós devemos reverter isso. Então, a orientação cristã, e mesmo as doutrinas todas, nos diz que nós devemos observar a nós mesmos. Observar a nós mesmos.
Porque, observando o outro, nós, e comentando a respeito, nós não produzimos nenhum tipo de influência, de ajuda para que aquela pessoa se melhore. Mas se eu me observo e percebo em mim falhas, então eu tenho condição de me corrigir. E nós estamos aqui na Terra, numa experiência, nós somos seres espirituais passando por uma experiência física, biológica. Nós não somos seres de carne passando por uma experiência espiritual, não. É o contrário. Nós viemos de um plano espiritual e estamos vivendo uma experiência, uma etapa da nossa existência, da nossa vida, nessa existência física. E nós devemos produzir, enquanto nós estamos aqui, nessa convivência no corpo de carne, nós devemos produzir melhoras em nós. A vida, ela nos dá inúmeras oportunidades de melhoria. A vida em sociedade, principalmente. Se uma pessoa vai morar lá na serra, lá em cima, sozinha, ela vai ter, talvez, ela tenha paz, sossego, não tem ninguém para incomodar. Tudo que ela decidir fazer, não tem ninguém que seja contra. Se ela vive só, ela com ela mesma. Mas na hora que chegar uma outra pessoa para conviver, aí é que vai se testar. Se existe paciência, porque agora tem outra pessoa que provavelmente pensa diferente. Alguma coisa que for decidir, pode ser que não se combine em tudo. Então, a partir do momento em que duas pessoas se aproximam, começa aí um estágio que possibilita testes, experiências. É como a gente vai se avaliar agora se realmente a gente tem a paciência que pensou que tinha. Se a gente tem aquela fraternidade que pensou que tinha, se é perdoador, enfim, todas aquelas coisas que podem ser agora comprovadas é na vida social, é na vida com as pessoas que a própria vida, ela sugere esses momentos. Então, a primeira célula, o primeiro ambiente de teste, importantíssimo, é o lar. Um casal que geralmente, depois aparecem os filhos e aquela parentela. Então, nesse primeiro núcleo, ali é onde o indivíduo tem a primeira oficina, a primeira escola, a primeira experiência para teste. Teste da fraternidade, da solidariedade, da paciência, do amor. E muitas vezes a gente foge desse ambiente em busca de encontrar coisas muito boas fora. Foge da experiência do lar e acaba se encontrando com outras experiências na vida social. No ambiente de trabalho, por exemplo, a não ser que você seja o patrão, mas se você não for o patrão, você é obrigado a comparecer e trabalhar junto de pessoas. E ali, junto de pessoas, vão surgir as qualidades e os defeitos, né? Qualidades e os defeitos vão surgir na rotina, no dia a dia. Para a gente conviver bem, Jesus estabeleceu uma regra. Ao próximo como a ti mesmo. Então, essa regra é uma regra áurea, é uma regra de ouro. Por quê? Porque se em toda providência que a gente pretende tomar envolvendo alguém, a gente pensar assim, isso que eu estou querendo fazer, pensando em fazer com essa outra pessoa, eu gostaria que fizesse comigo? Se eu não gostaria de receber isso, então eu não devo fazer com a outra pessoa. Observemos que são coisas simples, assim, bem fácil de entender. O Evangelho de Jesus, nas nossas vidas, ele não é difícil de entender. Exige de nós um esforço para praticar. Você pode dizer assim, ó, entendi. Essa aula aí eu já não preciso nem repetir, que eu já estou sabendo. Certo, agora vamos para a parte prática. Aí a parte prática é que é mais delicada. Porque a parte prática exige
exige atitudes. E não só o raciocínio, não só compreender, mas atitudes. E nas atitudes, aí é que a gente vai ver se convém, se é cômodo, se é confortável, se é agradável praticar aquelas coisas, e muitas vezes a gente não está afim. Porque ninguém consegue alcançar um estágio melhor, um nível mais evoluído, mais avançado, praticando só as coisas que são agradáveis. Muitas vezes, para a gente desenvolver paciência, e paciência Deus não nos dá, virtude nenhuma Deus tem todas, mas Ele não dá. Não tem nada que seja transferido nesse sentido. Tá? Não tem nada que seja transferido. A respeito de vida, hoje a gente doa sangue, a gente doa órgãos, a gente doa coisas que retifica, que restaura corpo físico. Espiritual, cada um tem que ralar. Cada um tem que fazer esforço. Espiritual tem que fazer esforço. Então, paciência. Você diz assim, oh meu Deus, me dê paciência. Dá não. Deus lhe dá as oportunidades de você exercitar paciência. E como é que a gente vai exercitar a paciência? Se surgirem ocasiões festivas? Né? Não. Como é que vai exercitar a paciência? Se surgirem convites agradáveis? Não. A gente só exercita paciência se surgirem situações muito difíceis, muito chatas, muito desagradáveis. Aí, quando a gente se vê diante de situações assim, aí é que a gente vai saber, na nossa reação, na nossa ação, é que a gente vai saber se a gente está mais para paciente, mais para calmo, tranquilo, ou se a gente ainda está daqueles que esquenta as orelhas com facilidade e quer partir logo para o revide. Quer saber se você tem tolerância? Tem que aparecer testes de tolerância. Quer saber se você é uma pessoa amorosa? Tem que aparecer situações para você demonstrar que é uma pessoa amorosa. Então, são as circunstâncias, são as situações que a vida apresenta que vão nos testar. Se nós já temos desenvolvido aquelas atitudes que são esperadas e consideradas qualidades ou virtudes. Se a vida for muito tranquilona, muito sossegada, você está vivendo bem, mas não está sendo testado. Só que, para subir de nível, assim como a gente na escola, o professor dá umas aulas, marca um dia da prova. Você vai lá, faz a prova e verifica a nota. Tirou média, subiu de nível. Não tirou, recuperação. Estuda de novo, faz nova prova. Às vezes precisa repetir de ano. Repetir de ano é ruim, rapaz. A minha turma já foi e eu fiquei. Mas quando for para o ano, eu vou repetir. Só que naquela turma nova, eu sou o que já viu o material todinho, já viu o assunto todo. Então, eu estou atrasado um ano com relação à turma que avançou, mas eu estou mais experiente do que aquela galera que está chegando. De toda maneira, no final sempre tem um lucro. No final do processo de evolução, todos nós alcançaremos. Uns mais rápido, outros menos. Uns demoram mais, mas todos chegaremos lá. Nesse estágio de perfeição para o qual Deus nos destinou, todos nós chegaremos. A nossa questão aqui, a nossa conversa hoje aqui, é a que leva a gente àquela pergunta. Você quer chegar logo ou quer demorar a chegar? Você quer passar de ano ou você quer repetir? Reforma íntima tem a ver com isso. Pequenos esforços, pequenos ajustes, correção de algumas coisas, atenção no comportamento, volta a atenção para a gente, vamos olhar para nós mesmos, vamos prestar atenção em nós mesmos, vamos consertando algumas coisinhas, daqui a pouco
a gente, sem nem perceber tanto assim, já está melhorando. E melhorando, a gente vai subindo de nível. E subindo de nível, a gente alcança o processo de aperfeiçoamento mais rápido. Muitas vezes, sem grandes constrangimentos, sem grandes sofrimentos, porque se observou, se corrigiu, e aí tomou decisões mais acertadas. Então, só que a gente tem que fazer essa reformazinha, por isso que eu comecei comparando com uma casa, porque a gente vai fazendo essa reformazinha vivendo. Não é como você sai, vai passar um mês fora e manda o pedreiro restaurar a sua casa. Quando você volta, a casa está toda pronta. Não é assim. Você está fazendo lá e está morando. Tem que afastar uma hora o sofá para aqui, para poder limpar lá, para poder pintar desse jeito. Depois traz o guarda-roupa para a sala, para poder fazer lá. Então, tem esses constrangimentos de quem está fazendo reforma enquanto está vivendo ali. O nosso dia a dia é assim. Um santo da Igreja Católica, chamado Santo Agostinho, ele dá uma mensagem ele dá muitas mensagens na doutrina espírita. Ele trouxe muitas mensagens para a doutrina espírita. Uma delas está no Evangelho segundo o Espiritismo, que fala sobre reforma íntima. E quando Kardec perguntou a ele a respeito disso, né? De como é que a pessoa deve fazer para se melhorar o mais que possa numa existência. E Santo Agostinho foi a pessoa que fez isso na vida dele. Ele era um sacerdote, ele era vinculado a uma religião, muito inteligente. Até os 50 anos de idade, mais ou menos, ele participava desse segmento, desse tipo de religião lá, que era muito permissiva. Permitia tudo. Você podia fazer tudo desde que você tivesse aquela prática religiosa. Então, a moralidade dele não era legal, não. Dentre um bocado de coisa que ele se permitia fazer, ele era muito mulherengo. Mas um dia aconteceu uma coisa com ele, que ele teve um insight, uma revelação, alguma coisa mexeu na parte espiritual dele. Isso foi logo depois do falecimento da mãe dele, de Santa Mônica. E aí ele ficou muito desgostoso, muito abatido. E ele resolveu dar um novo rumo para a sua vida. Mas ele tinha mais ou menos 50 anos de idade. Como ele viveu muito, no segundo tempo do jogo, ou seja, dos 50 anos até ele falecer, ele mudou totalmente o modo de ser. A prática dele, a rotina dele, ele mudou totalmente. Ele passou a perseguir, eu vou até usar essa expressão, ele passou até a perseguir um ideal. Ele nem seguiu o ideal, ele perseguiu, ele focou tanto no ideal de fazer as coisas parecidas com as orientações dadas por Jesus Cristo. Mudou de religião, pegou o ramo da católica e assim ele se entregou à vida de jejum, de oração e passou a ser um doutor da igreja por causa dos méritos dele mesmo. E depois que ele faleceu, a igreja considerou Agostinho como santo, e depois ele vem em espírito trazer umas mensagens na doutrina espírita, e ele vai dizer assim, respondendo a Allan Kardec, que perguntou para ele qual seria um meio prático da pessoa ir vivendo e fazendo os ajustes necessários para se tornar uma pessoa melhor, para no final de uma existência dizer assim para si mesmo, para a sua consciência, está tranquila, nós fizemos o trabalho que a gente precisava fazer, nós estamos bem, estamos em paz. Aí ele disse, olha, para fazer eu tenho um conselho. O conselho que eu vou dar é que vocês façam como eu fiz na minha última existência. Aí ele vai dar o exemplo dele. O que é que ele vai dizer? Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Uma coisa bem bonita, que eu não vou conseguir fazer aqui, com as palavras lindas que ele colocou. Mas, em resumo, é assim. Ele diz que depois de um tempo de esforços,
de meditação, de oração, ele começou uma prática. Toda noite, antes de dormir, ele fazia um tipo, ele chama passar em revista. Ele revisava. Ele fazia uma revisão das ações dele. Então ele começava a se lembrar, desde a hora que acordou, de manhã, quando acordou, o que foi que ele fez. Eu fiz isso, depois aconteceu isso, encontrei com tal, aconteceu essa coisa. Ele fazia uma revisão daquele dia, todinho. Aí ele dizia assim, quando eu fazia essa revisão, que eu percebia que tinha alguma coisa que eu fiz naquele dia que não foi legal, eu me comprometia comigo mesmo de, a partir do dia seguinte, não repetir mais aquela falha. E as coisas que eu considerava que tinham sido boas, eu me comprometia comigo mesmo de repetir. E, se fosse possível, dar mais um ajustezinho para ficar melhor ainda. Fazendo isso toda noite, se comprometendo para o dia seguinte. Desse modo, ele conseguiu mudar do comportamento que ele tinha na idade de 50 anos, ele conseguiu fazer uma modificação incrível na sua personalidade, no seu modo de ser, ao ponto de, com 50 anos, ser considerado um homem depravado e, com 80 anos, ser considerado um santo. Com os esforços pessoais, usando essa estratégia, essa técnicazinha que ele tomou para si. Pois bem, o nosso dia a dia é cheio de pequenas coisinhas que a gente não está observando. E aí nem passa pela nossa consciência, a gente se deita de noite lá e faz uma reza, se quiser fazer, e vai dormir, e nem se deu conta, porque não fez o balanço, não se deu conta dos acertos nem dos erros. E assim a gente vive. E vive bem. E vive bem, porque a nossa consciência diz assim, se eu não matei, se eu não roubei, então não cometi crime, estou bem. Mas se a gente for fazer uma autoavaliação, e se for fazer no modelo que Santo Agostinho sugere, aí a gente vai perceber. Porque nós vamos começar a prestar atenção em quem? Em nós. E prestando atenção na gente, a gente vai se percebendo. Vai se percebendo. Ora, como é que eu posso saber se eu vou bem ou se eu não vou bem? Lá na escola, é pela nota que o professor me dá. Me deu a aula, eu estudei, fiz a prova, ele corrigiu, me deu uma nota. Aí, pela nota, eu sei, mas fui bem em matemática. Em português não fui, preciso reforçar português, porque eu não estou bom em português. Né? Então, ciência, química, biologia. Aí, nota boa não coisa, nota não. Nessa aqui eu estou fraco, vou reforçar nessa. Porque tem algum está dando lá para mim uma referência disso. Um professor está me avaliando. Como é que na autoavaliação, como é que eu posso saber se eu estou certo ou se eu estou errado? Em que ponto eu tirei uma média mais alta? Em que ponto é que eu estou com uma média baixa? Se não tem um professor me ensinando, nem fazendo a prova, sou eu comigo mesmo. Então, o Evangelho vai nos dar essa resposta. Jesus é o modelo. Então, observemos assim. O que é o modelo? Você vai construir uma casa, você pede um arquiteto, engenheiro, para fazer planta, né, desenhar a planta da casa, e depois os cálculos, vão ser os cálculos estruturais, quanto de ferro, quanto de cimento, quanto disso, tal, essa coisa toda. Mas eles fazem um desenho. Então, antes da casa está pronta, ou seja, abre uma folha assim numa mesa e você tem um desenho dela. Dá para ter uma ideia de como é que ela vai ficar quando ela estiver pronta. Tem ali um esboço. Então, Jesus é o modelo da perfeição. É óbvio que a gente não vai poder fazer uma autoavaliação e comparar com Jesus, porque aí a gente nunca vai tirar uma média boa.
E nós estamos muito distantes. Mas pelo menos a gente tem, olhando para Jesus, a gente sabe o que é. A gente tem o ideal. Então, assim, eu já sei para onde caminhar. Porque se eu não souber para onde eu vou, como é que eu vou construir essa avaliação? Como é que eu vou corrigir o que tiver de corrigir? Como é que eu vou fortalecer o que tem de fortalecer se eu não sei para onde estou indo? Jesus é o modelo. Agora, que é muito interessante, porque se eu abrir aqui na mesa uma planta de uma casa, eu vejo e tenho uma ideia de como é que a casa vai ficar quando ela estiver pronta. Mas com Jesus é diferente. Porque Jesus não é só o modelo. Ele é o modelo, mas ele é também o guia. Então, o modelo você visualiza, mas o guia anda com você. O guia vai à frente, lhe mostrando os caminhos, lhe alertando sobre coisas que ainda vão chegar, que você ainda vai ver, porque ele conhece o caminho, o guia conhece o caminho, o guia conhece a região, o guia já está acostumado a fazer o trajeto. E você não. Nós somos novatos naquelas trilhas. Mas nós temos um modelo que a gente diz assim, um dia, quando eu crescer, quero ser igual a essa pessoa. E essa pessoa que já é aquele modelo que você já admira, se propõe a caminhar com você. Agora, para que isso aconteça, é necessário que a gente faça uma parte que nos cabe no processo, que é a parte da gente se observar, da gente se perceber e da gente fazer os ajustes. Em se observar, em se perceber e em fazer os ajustes, o guia está conosco. A gente não faz isso sozinho. O guia está conosco. Jesus está conosco nesse processo. Tem uma coisa que é muito interessante. E eu não falo isso de experiência própria, não. Eu estou igualmente, todo mundo, no mesmo pacote. Mas a gente assiste umas aulas, estuda com nós fazemos estudo com espíritas renomados, né? Nós temos acesso aos estudos, isso está nas plataformas mesmo, é gratuito, é para quem quiser acessar, sabe? Isso tem muito no YouTube, tem muito no Portal C, tem muito no espiritismo.com, tem muita coisa, está lá nas plataformas, os cursos que a gente faz, tem lives que a gente participa, conversando com essas autoridades, no sentido de pessoas que são muito capacitadas, que estudaram muito mais do que nós. São professores. E a gente aprendendo nessas fontes, a gente chega nessa conclusão de que quanto mais a gente olha para a vida alheia, mais se esquece da sua. Não é um ditado popular? Olha muito para a vida alheia, se esquece da sua. Mas acontece um fenômeno extraordinário. Quando o indivíduo se observa muito, quando ele olha muito para ele, a visão dele se amplia. Ele percebe muito mais no entorno. Porque agora o foco dele não é mais a pessoa outra, não é mais a vida alheia. O foco desse indivíduo agora é a sua vida, é a sua evolução. E focado na sua evolução, na sua percepção de si mesmo, ele começa a perceber muito melhor o que está no seu entorno. Então, é muito legal isso. Porque agora, quando o indivíduo alcança esse estágio de ter se percebido, de ter se compreendido, de estar fazendo seus ajustes com alguma dificuldade, mas com a ajuda de Jesus, esse indivíduo, ele percebe as coisas em volta e aí, no nível em que ele se encontra, ele percebe o defeito dos outros, mas não tem mais aquela necessidade de comentar. Muitas vezes, sente dó, piedade. Então, entra uma pessoa agressiva. Qual é a primeira reação minha diante de uma pessoa que vem agredindo? É revidar.
A energia que vem de reação é proporcional. É muito difícil você encontrar uma pessoa que, em sendo agredida, na reação dela, seja pacificadora. Se acontecer isso, e acontece, mas é raro, é porque aquele indivíduo já está num nível de evolução muito bom. Muito bom. Pelo menos naquela área. Porque geralmente, quando nós somos agredidos, um dispositivo instintivo em nós aciona uma reação proporcional. A ação, que é diferente de reação, é assim: você vai fazer alguma coisa, você planejou de fazer alguma coisa, e isso foi com calma, você pensou, planejou direitinho, tal, e agora você está em execução. Você vai executar aquilo que pensou, que planejou. Olha, pode parecer, por exemplo, você planejou de fazer entrega de cestas básicas numa localidade muito carente de tudo. Onde passa fome, onde tem muitos indivíduos perniciosos, né? Onde tem criminalidade, marginalidade, onde tem uma série de coisas, e você planejou ir lá, fazer uma distribuição de cesta básica. Pois bem. No planejamento, você considerou: eu vou para o bairro tal, ou favela tal, ou comunidade tal, e vou distribuir isso. O que é que eu preciso de ter de prevenção, de cuidados? Eu tenho que ir com um carro assim, tenho que levar uma equipe desse jeito, porque pode acontecer tal coisa, pode ser que alguém venha, pode ser que apareça algum bandido, pode ser que tenha algum saque. Aí você planeja uma ação. E você vai lá e pode executar aquilo e dá tudo certo. Porque foi planejado. A reação é diferente. A reação não é planejada. Quando você é pego de surpresa e você reage, a reação não é planejada, ela veio na hora. Então tem muita gente que diz assim: se acontecer um negócio desse comigo, eu faço assim, assim, assim. Tudo bem, você está conversando. Mas na hora que vai acontecer, muitas vezes, a sua reação não tem nada a ver com o que você disse que faria. Porque a reação lhe surpreende. Eu, menino, medo de altura, ia com os colegas brincando numa estrada de chão, iam uns vaqueiros tangendo um boi, e esse boi brabo se soltou, não sei como foi, e correu na direção da gente. Quando um colega disse assim: ó o boi, eu já estava do outro lado da cerca. Eu não sei como fiz isso. Porque se fosse para eu passar, assim, planejar, eu não teria passado. Era cerca de arame. Se fosse para eu pensar, eu vou passar, como é que eu vou botar meu pé aqui, segurar em tal coisa, eu talvez tivesse passado lá um dia planejando como é que eu ia fazer aquilo. Mas no medo, eu não sei como. Eu sei que eu já estava salvo do outro lado. Né? E daí deu tempo, os vaqueiros ainda vieram e conseguiram. De toda maneira, o boi não ia me pegar, mas o medo me pegou. E a reação diante de um perigo, para mim, foi assim. E eu fiquei admirado como eu consegui aquilo. E nunca mais eu consegui fazer uma coisa daquela, porque eu nem ia tentar. Não ia planejar isso. Então, a reação da gente, muitas vezes, ela nos surpreende. Quando nos surpreende para melhor, beleza. E quando a gente faz uma coisa, reage e depois se arrepende, e viu que aquela reação nossa não foi legal. Às vezes, nós tomamos providência em 5 minutos, que sacrifica o resto da vida. Sabe? Um momento que você ficou temperamental, que você reagiu, que produziu um prejuízo para você ou para um terceiro. E depois, o resto da sua vida, você fica com remorso porque fez aquilo, porque não devia ter feito. Entende? Tem coisas na vida da gente que, se a gente age sem pensar, se age por impulso, se age por uma reação, e isso não é
isso não foi uma prática positiva, pode trazer danos para nós, o resto da existência. Ou um período de sofrimento. Um amigo nosso, gente muito boa, lá no bairro, era muito querido, foi tomar umas cervejas com o pessoal de casa, com o tio. E depois de tomar umas bebidas e tal, estava todo mundo muito alegre, uns 3 brabos, outros 4 ricos, uns 5 enxeridos, porque o álcool nas pessoas produz as reações, né? Libera uns comportamentos que o cara, quando não está bebendo, ele segura. Mas quando ele está embriagado, ele libera aquelas coisas. E o tio disse umas brincadeiras com o sobrinho, repetidas vezes, e o sobrinho se aborreceu com aquilo, tal. Foi em casa, pegou uma arma, voltou e atirou no tio. Coisa que ninguém esperava que acontecesse, porque era um rapaz, gente muito boa. Embriagado, aborreceu-se e fez isso. Matou o tio. Depois de um tempo, esse rapaz voltou para a cidade, mas ele não era a mesma pessoa, só vivia trancado, triste, depressivo. Porque depois que passou o efeito daquilo lá, ele viu que tinha praticado. E ele não gostaria de ter praticado. E ele passou muito tempo sem se perdoar. Ele era uma pessoa tão boa. E era primário. E a lei mesmo considerou que ele devia responder em liberdade. Ele tinha residência fixa, ele tinha trabalho fixo. E ele tinha um passado limpo e dali para frente também nunca mais cometeu nenhum desatino. E respondeu o processo em liberdade. Quando chegou o tempo dele ir para o júri, ele foi para julgamento. Ele só aguardou em liberdade, mas ele foi para julgamento. O júri deu 7, deu unanimidade, 7-0, pela absolvição dele. Porque ele conseguiu conquistar a confiança da sociedade depois do crime. Ele foi uma pessoa mais bondosa do que ele era antes de ter praticado o crime. Porque ele se empenhou muito de fazer um pós-crime, ele se empenhou muito de retificar-se, de pedir perdão a todo mundo, de pedir perdão não só aos familiares, porque já era família dele. E isso marcou muito lá a nossa sociedade serrapalhadense da época. Então, às vezes, num impulso, numa reação que a gente faz uma coisa que nos traz grande prejuízo. O indivíduo que se conhece, que se estuda, que se percebe, ele tem muito mais chance de ter autocontrole nessas horas mais difíceis. Porque nas horas da alegria, da felicidade, do parabéns para você, ali a gente relaxa, está tudo tranquilo. Mas naquelas horas que tem um risco, que tem um perigo, que acende uma luzinha amarela dizendo assim, atenção, aí é a hora que você vai colocar, né, os seus dispositivos, o seu treinamento, a sua capacitação em ordem. Mas a gente só consegue fazer isso se for treinando, se for se observando, se for corrigindo dia a dia. Essa é que é a reforma íntima. É a reforma que você faz dentro da sua casa, morando nela. Dia a dia. Não tem como fazer a reforma íntima. Se você for fazer a reforma da casa, até que tem. Se você tiver condição de passar um mês ou 2 num hotel bem de luxo, bem legal, ou na casa de outra pessoa, numa fazenda e tal. Enquanto o pedreiro faz lá o serviço, beleza. Mas se você não tem condição, tem que fazer assim, feito nós mesmos faz, arrasta um morro para cá, pinta ali, puxa um morro para lá. Só que a reforma íntima não tem como você sair da casa. Você tem que ir fazendo a reforma íntima morando nela. E se você faz reforma íntima morando na casa, que para todo lugar que você vai leva, então incomoda. Não é gostoso. Não é confortável. Não é cômodo. Mas é importante, é necessário, é indispensável. Aí,
Quando a gente vai fazer uma reforma na casa, o que é que a gente ganha quando ela fica pronta? Quem poderia me dizer? Depois que a casa está toda pronta. Um aspecto diferente. Quem gostaria? Nem está. Né? Às vezes, tinha uma paredinha aqui, e isso ficava tão complicado, apertado, aí você resolveu tirar essa paredinha. Aí quando tirou, eita, fica uma salona linda, ampla. Mas, menino, que coisa boa, ficou mais arejado, não é assim? Ficou mais confortável, mais agradável, melhor de viver. Ótimo. Tirou uma coisa que estava aqui para melhorar. Agora, quando a gente faz uma reforma íntima, que é reformar vivendo dentro da coisa, né? Tendo que afastar umas coisas, mexer com outras e tal, para reformar intimamente. O que é que a gente ganha? Porque muitas coisas a gente se determina a fazer porque a gente está enxergando, a gente está naquela ideia do benefício que vai ter. Então, assim, eu vou fazer uma reforma na minha casa, vai ter uma terra danada, mas também quando ficar pronta, vai ficar, já estou mesmo vendo como é que vai ser. E por causa dessa ideia, dessa alegria que eu vou ter, dessa satisfação que eu vou ter, talvez até de receber umas visitas, olha, minha casa como está. Vai ver minha casa nova como está? Vai lá dar uma olhada depois que eu fiz a reforma. Então, por causa dessa satisfação, que enquanto a gente está fazendo o processo, a gente não percebe, não tem clareza disso, mas tem o ideal, a gente se empenha para fazer. E depois que fica pronto, gratifica o nosso coração. Nós ficamos felizes com aquele resultado. Para a reforma íntima, qual é a compensação? É porque quando eu morrer eu vou para o céu? Então, compensa eu cortar agora uma série de coisinhas que eu gosto de fazer, mesmo que não esteja muito legal, para eu ter uma recompensa quando eu morrer, ir para o céu. Eu não sei nem se tem céu. Então, nós precisamos de ter alguma coisa que diga assim, olha, vale a pena. Faz esses esforços, faz esses pequenos sacrifícios, são coisas pequenas, mas são coisas do dia a dia, faz isso. Que você vai ter uma grande recompensa. Se a gente tivesse uma visão disso, tipo assim, enquanto eu deu vontade de eu dizer uma malcriação, mas eu segurei, deu vontade de eu dar um tabefe numa pessoa, mas eu não dei, tudo porque eu estou pensando assim, eu vou me segurar, mas eu vou ter uma recompensa boa. Eita, veio aqui na minha boca a vontade de dizer um bocado de desaforo, mas eu vou segurar porque eu vou ter uma recompensa boa. Se a gente fosse fazendo isso e já tivesse assim uma coisinha mostrando para nós, a tua recompensa está aqui. Faz mais um sacrifício que você vai receber esse prêmio. Tivesse ali no cantinho da sala, já separado, eu olhando para ele. Aí eu ia fazer mais esforço, porque eu estou vendo o presente. Já está ali. Mas só que na reforma íntima a gente não enxerga logo. Nesse sacrifício de todo dia, do dia a dia, a gente não enxerga esse presente que tem para receber. Mas acontece. Que tem coisas que, enquanto a gente já vai fazendo a reforma íntima, a gente já vai sentindo. Porque é como a gente falou ainda há pouco. O guia anda conosco. Quando a gente está fazendo os esforços por se melhorar, o guia anda conosco. Quando a gente está buscando alcançar o modelo, mesmo que seja um modelo difícil de alcançar, seja Jesus Cristo, mas ele anda conosco. E a gente sente uma sensação de fortalecimento, de bem-estar, de ânimo, de perseverança, de fé. Diante dos mais pesados testemunhos, a gente sente a segurança, a força, o amparo, a assistência, uma energia, uma sustentação que mostra que nós estamos no caminho certo. E muitas coisas acontecem. Se a gente estiver atento, observando, muitas coisas boas acontecem durante. Enquanto a gente vai fazendo o exercício. Muita coisa boa acontece durante. Então, não é para quando morrer. É para quando estiver fazendo os esforços. Já vai acontecendo ali muita coisa boa. A gente já vai sentindo. Tem coisas que nem são materiais. São mesmo espirituais. São mesmo conscienciais.
são muitas vezes da área do nosso psicológico. É a nossa cabeça que fica legal. É a nossa energia que restaura. É o nosso sono que fica bom. É a nossa natureza íntima que a autoestima cresce. É uma série de coisas muito positivas que traz a saúde numa compreensão mais ampla, que não é mais só a ausência de doença. Porque saúde hoje não é mais só a ausência de doença. É quando o indivíduo está bem em pelo menos 5 aspectos. Inclusive no financeiro. Porque se não estiver bem em 5 aspectos, o indivíduo está mais ou menos, não considerado saudável, pela Organização Mundial de Saúde. Então, tem um órgão mundial da saúde que diz que saúde agora não é mais só ausência de doença. O indivíduo precisa estar bem psicologicamente, precisa estar bem emocionalmente, precisa estar bem financeiramente, precisa estar bem do físico. Então, são no mínimo 5 itens. E quando a gente está nessa autoavaliação, se observando, se ajustando, corrigindo aqui, ajeitando ali, a gente nem tem muito tempo para estar olhando as coisas alheias. Quando olha, não tem um olhar de crítica, da crítica negativa. Se puder, chega próximo da pessoa, se tiver aproximação, dá uma conversadinha, dá um conselho, dá uma orientação, para ajudar aquela outra pessoa no seu processo de crescimento espiritual. E se não tiver acesso nenhum, deixa quieto, vai cuidar do teu, porque já temos muita coisa para corrigir em nós mesmos. E dessa maneira, o indivíduo vai se aprimorando, se aperfeiçoando. Ora, imaginemos nós, os espíritas, nós respeitamos todas as religiões. A doutrina espírita nos orienta a respeitarmos todas as religiões. Todos os religiosos. Respeitar. Concordar não. Respeitar. Então, vamos pegar aqui, com todo respeito, a teologia católica e imaginemos que existe céu. Não conheço ninguém que queira morrer para ir para o inferno. Todo mundo quer, porque bom mesmo é se a gente pudesse não morrer. Mas como tem que morrer, né? Tem que morrer, ninguém consegue fugir dela, da dona morte. Se tem que morrer, então eu só tenho 2 escolhas, ou seja, 2 sentenças. Ou a sentença de inferno ou a sentença de céu. É óbvio que eu quero, ninguém quer ir para o inferno. É óbvio que eu quero ir para o céu. E a questão de ir para o céu é porque, segundo a doutrina católica, para ir para o céu tem que fazer isso. E o problema nosso é o problema de fazer. Mas a gente quer ir para o céu sem fazer o que tem que fazer para ir para o céu. Com a doutrina espírita, não tem céu. Não tem inferno. Não. Porque com a doutrina espírita ninguém morre. Com a doutrina espírita, e nós existimos desde quando Deus nos criou. Não foi desde o berço. Então, em algum momento, Deus nos criou espíritos. E tem hora que a gente entra pelo berço, num corpo de carne, e sai e vive uma experiência vasta, e sai do corpo de carne pelo túmulo e volta lá para o lugar onde a gente veio. Agora volta com aquilo que a gente fez durante essa experiência que a gente passou, chamado encarnação, reencarnação. Então, se você se observa, se você presta atenção em você, se você faz seus ajustes, quando você passa pelo processo e volta para o mundo espiritual, você volta melhor. Você reformou-se. Você volta melhor. E a situação, a sensação, a alegria, a satisfação de quem volta melhor é muito boa. É felicidade. Imaginemos que exista uma comunidade espiritual onde só estão os caras que tiram nota 9. Não é em matemática, nem português, nem geografia, nem história. É em comportamento. Então, os caras que tiram nota 9 estão lá, e lá não tem ódio, não tem ciúme, não tem ambição. Imagina você, fez o trabalho, o dever de casa, fez toda a tarefinha, e você agora mereceu ir morar num lugar desse. Olha a felicidade. Mas só foi para lá porque você fez, você mereceu
Você fez, né, preencheu os requisitos, né? Fez o passo a passo para merecer ingressar naquela coletividade. É assim que funciona. Então, a doutrina espírita em nossas vidas, ela nos dá todas as ferramentas. Não nos salva, porque ninguém está perdido. Não nos coloca no céu, porque não existe inferno nem céu. Antes o céu e o inferno são estados da alma, que a gente pode estar vivendo aqui. Muito contente, muito alegre, muito satisfeito, consciência tranquila, em paz com todo mundo e com a gente mesmo. O céu, onde eu estiver, eu estou no céu. Consciência pesada, cheia de remorso, perdendo noite de sono, sem conseguir nada. Aí é inferno quando eu estiver. É estado da alma. E nós devemos viver de modo a conquistar esse céu dentro de nós. E quando a gente passar pela vida e entrar na vida espiritual, entrar contente, feliz, consciência tranquila, dever cumprido, né? Melhorado pelos esforços, mais paciente, mais amoroso, mais fraterno, mais solidário, mas tudo isso de coisa boa. Por quê? Porque se percebeu, se ajustou, se aprimorou e conseguiu fazer-se uma pessoa melhor. Essa é a proposta da doutrina espírita em nossas vidas. Ela traz muitas ferramentas. De posse dessas ferramentas, a gente, colocando em prática, a gente vai alcançar esses estágios mais avançados da vida. É o que eu desejo para mim e é o que eu desejo para vocês. Sou tão necessitado dessa lição que preparei para compartilhar com vocês hoje. Muito obrigado. Que Deus nos abençoe. Falou-se em construção, em casa, né? Isso me faz lembrar um caso que aconteceu comigo. Em São Paulo, a gente costuma comprar um terreno e, como não pode, por duas razões, a gente não pode construir na frente. Uma casa bonita, vários quartos, salas e etc. Né? Então, a gente costuma construir o chamado cômodo de cozinha. Não sei se todos sabem o que é. Cômodo de cozinha é apenas quarto, cozinha e banheiro. Né? Foi o que eu fiz, aconteceu comigo. Só que eu sou um pouco curioso e eu não queria do jeito que a turma faz, normalmente fazia lá, né? E faz até hoje. Eu não queria que a porta do banheiro ficasse para o quarto ou para a cozinha, porque inclusive por meio errado, né? E não queria estragar mais, que ficasse feio, que o banheiro ficasse ao lado, ficasse por fora. Ficava feio, além de já ter um cômodozinho só, ficava horrível. E há meses eu fiquei procurando, andava de ônibus, procurando um exemplo que fosse daquele que eu queria, né? Mas não encontrava. O que é que acontece? Quando eu um dia olhando minha casa, a casa que eu morava era daquele jeito que eu queria. Mas isso depois de meses e meses, né? Aí vocês podem estar pensando, o que o Chico quer dizer com isso? Numa casa espírita, acabou de abrir uma palestra espírita sobre a reforma íntima, o Chico veio com construção. Eu quero dizer o seguinte, que muitas vezes, e acontece muito conosco, isso aí, você está fazendo a coisa errada permanentemente, sem notar. Muitas vezes por não ter curiosidade, não prestar atenção, não um dia parar para rever o passado como Santo Agostinho, né? Se você está fazendo aquilo errado ou certo. Eu gosto, às vezes, quando dar uma parada, peraí, isso que eu estou fazendo é certo ou errado? Então, é isso que eu quero falar com respeito a essa construção. A pessoa tem que estar sempre pensando na reforma íntima. Está sempre pensando em reformar. Está sempre pensando se aquilo que você está fazendo é certo ou é errado. E é fácil de mudar. Fácil mesmo. É só querer.
É só querer fazer essa reforma aí que hoje foi falado. Queremos agradecer aqui a todos a paciência, o silêncio, e que no próximo sábado estejam aqui conosco novamente. E para encerrarmos, eu vou pedir novamente ao nosso querido Jesus Martins que nos dirija em oração. Cristo misericordioso, divino médico das almas, diante da tua magnitude, nos curvamos com gratidão e reconhecimento pelas bênçãos do teu amor terno e fecundo sobre nós, por esta oportunidade ímpar de estarmos reunidos nesta casa de oração e de serviço, para relembrar as tuas lições, agora sob a ótica do Consolador prometido, de podermos compartilhar essas lições, estimular os nossos corações, as nossas consciências, à prática do bem, do amor, da concórdia. Fortalecei, Senhor, os dirigentes espirituais dessa instituição, estendendo as tuas bênçãos sobre todos nós, a fim de prosperarmos na senda do bem, na tua direção. Por este banquete de luzes, Senhor, muito obrigado. Vamos nos preparar para o Pai.